Olá pessoal, olá investidor XP. Vamos dar início a mais um relatório Top Picks, a nossa carteira semanal de ações. Bom, falando um pouco sobre retrospectiva, o que aconteceu na semana, essa semana foi uma semana muito boa para os mercados acionários. Para vocês terem uma ideia, em termos de bolsa doméstica, foi uma das melhores semanas desde 2009. O que aconteceu de tão especial nessa semana? Simplesmente expectativas, pessoal. A Europa e a cúpula europeia, ela finalmente atendeu um pedido do mercado. Ela passa a ser mais transparente sobre a questão da crise de dívida grega. Ela agora fala abertamente em default da Grécia, que seria o calote da Grécia, com perdão parcial dessa dívida, como sendo uma das possíveis soluções para essa crise europeia. Fora isso, prover liquidez aos bancos, é claro, enfim, todo esse trâmite. Mas o fato é que as resoluções estão começando a surgir, estão começando a entrar em pauta e de forma clara. Isso traz uma perspectiva uma sensação de risco menor para o investidor. E essa sensação ela se traduz imediatamente para o mercado. Para vocês terem uma ideia, o VIX, que é um índice que mede a volatilidade, ele operou abaixo de 30 pontos pela primeira vez desde julho. Então, só aí vocês já conseguem ver que a volatilidade realmente diminuiu nos mercados acionários. Os ativos de risco eles ganharam uma outra importância nesse contexto e foi possível você ver uma grande valorização das bolsas mundo afora, inclusive no Brasil. Mas cabe uma ressalva. Se por um lado, aqui dentro no Brasil, você teve uma valorização dos ativos e de bolsa como um todo, você continua tendo um maior spread pelos títulos dos países PIGS, que seriam os países que estariam envolvidos aí com todo esse trâmite da crise da dívida grega. Enfim, as coisas estão melhorando, mas qualquer news flow negativo, o investidor ele ainda está suscetível a esse tipo de notícia negativa. Então, estamos caminhando numa corda bamba. De fato, foi uma semana boa, mas a gente mantém uma cabeça ainda mais, vamos dizer, mais conservadora para a semana. Bom, falando um pouco de performance, como esperado, dessa vez a gente não bateu o benchmark. Por quê? Porque, de fato, a bolsa andou muito. Foi uma semana muito firme para a Bolsa e a gente escolheu ativos mais resilientes, ativos com beta mais baixo. Então a gente estava muito bem protegido para uma eventual virada de Bolsa. Então, destaque, Brasil Foods, com 3,5% de alta, uma empresa que se beneficia muito dessa queda de preço de commodities alimentícias, porque parte disso é custo para a empresa, e se beneficia da possível alta do atual patamar, né, da taxa de câmbio real por dólar. Saindo um pouco de performance, falando um pouco mais sobre qual a nossa cabeça e qual será a possível troca para essa semana, de fato a gente mantém um perfil resiliente. A gente acredita que o investidor ele tem que ser protegido nesse momento de aversão ao risco, de volatilidade. No momento está bom, de fato o news flow está sendo positivo, mas hoje pela manhã você já teve o primeiro-ministro alemão dizendo que é difícil você ter uma medida assertiva para a Grécia até mesmo no dia 23, 24, onde estaria prevista uma segunda reunião de cúpula. O mercado hoje mesmo ele já começa a ter um desempenho ruim, um desempenho negativo. O que a gente quer dizer com isso? A gente mantém essa cabeça conservadora. Então, ativos com beta mais baixo, mas ainda assim a gente tem uma pimenta ou outra na carteira. Falando um pouco de trocas, alterações para a semana, a gente tem BR Malls entrando na carteira. Estamos contabilizando o lucro com a operação de Transmissão Paulista, que é uma empresa de energia elétrica, uma empresa de transmissão de energia elétrica, e estamos dando lugar para BR Malls. BR Malls, para vocês terem uma ideia, usando área bruta locável, ela seria uma das maiores empresas de shopping center do país. Tá? E por esse tamanho dela, ela consegue ter um poder de barganha muito grande. Fora isso, fora de ser uma empresa com fluxos de caixa estáveis, uma empresa com uma saúde financeira muito boa, é uma empresa que ela se beneficia ainda pelo IGPM acumulado dos períodos passados. Ou seja, IGPM você pode ter uma leitura similar à inflação. Então ela reajusta os preços dela vista inflação e ainda assim ela se beneficiaria de um eventual corte na taxa Selic. Vou falar um pouquinho mais à frente, mas a gente ainda tem nessa semana reunião do Copom, que, ao que tudo indica, pode cortar meio ponto percentual na taxa Selic. Então é uma empresa que se beneficiaria desse movimento. Fora isso, a gente mantém o nosso portfólio, o restante do nosso portfólio, a gente está com uma carteira defensiva que pode se beneficiar ainda de um eventual corte na taxa de juros. Então, mantemos essa nossa filosofia, mantemos a nossa cabeça aí para a semana. Agora, em termos de perspectivas para a semana,
mudando um pouco do planejamento de alocação, falando em termos macroeconômicos, a gente tem uma densa agenda macroeconômica. É claro, você vai ter divulgação de N indicadores, mas todo esse imbróglio da Grécia, toda essa questão da dívida grega, ela continua sendo o centro das atenções, em absoluta certeza. Você pode ter o mercado sendo impactado ainda pelo news flow relativo à reunião do G20, tá? E umas possíveis reuniões de cúpula. Então, como hoje, o mercado continua suscetível a esse tipo de news flow. Fora isso, na agenda doméstica, como eu disse anteriormente, a gente tem reunião do Copom para decidir a taxa básica de juros da nossa economia. A aposta do mercado é que os juros saia de 12% e vá para 11,5%, meio ponto de queda. Tá? Basicamente, o Copom está munido. Você teve na semana anterior o IBC-BR, que é um índice que mede a atividade do Brasil. É mais ou menos uma proxy do PIB. Esse índice ele veio bem arrefecido. Então, em tese, o Copom, o colegiado, ele teria uma munição aí para baixar de fato a taxa de juros. Tá? Fora isso, olhando um pouco para a agenda externa, para a agenda internacional, nos Estados Unidos você tem uma bateria de indicadores antecedentes, os chamados LEI, Leading Economic Indicators. Tá? São muito importantes, eles vão dar a sugestão de como serão os próximos indicadores hard data dos Estados Unidos. Tá? Fora isso, você tem uma série de soft datas também, indicadores que antecedem esse tipo de produção industrial, como as duas sondagens industriais que a gente tem para a semana por parte do Fed. Mas ainda assim, o foco da agenda norte-americana seria o livro bege, é claro, e você tem ainda um discurso do Ben Bernanke. Ben Bernanke, que, para quem não conhece, é o presidente do Fed. Tá? E o que o mercado espera para esse discurso do Ben Bernanke seria um possível indicativo de um quantitative easing 3. Tá? O que seria isso? É um afrouxamento quantitativo para estimular a demanda agregada. Só que qual seria o contraponto? Nessa mesma semana, a gente tem um indicador de inflação, o CPI, que vai ser divulgado, e o mercado já está projetando uma alta desse núcleo. Então, um quantitative easing 3 não parece ser uma solução tão viável, você estaria num contraponto muito forte. Enfim, muito news flow para essa semana, muitos indicadores. Faltou China. China ainda divulga o PIB também trimestral desse 3T11. A expectativa é que venha em torno de 9,5%, 9,3%. Seria um arrefecimento em relação ao anterior. Ela pode reafirmar esse arrefecimento da economia chinesa, esse indicador, esse PIB, fora outras contas nacionais importantes que vão ser divulgadas. Bom, como eu ia dizendo, são muitos indicadores. De fato, Grécia e Europa continua sendo o cerne das atenções, investidores totalmente voltados para esse tipo de noticiário, e a gente espera novamente uma semana volátil. Bom, pessoal, é isso, portfólio muito bem montado, a gente espera sair vencedor nessa próxima semana e até o próximo relatório. Quem quiser ter acesso ao relatório completo é só acessar nosso portal. É isso, pessoal, até a próxima.